Hoje eu vou estar te mostrando sobre a atualização do robô V12 que a gente vai disponibilizar. Vou te mostrar o que vai ser, o que foi incluído no robô V12. Então fica comigo até o final do vídeo. Não perca nem um segundo, porque tá insano essa nova atualização. Então bora lá para a tela do meu computador para me te mostrar essa nova atualização. Bem, estamos aqui dentro do MetaTrader 4, onde eu vou estar te explicando passo a passo o que a gente incluiu a mais nessa nova atualização. Lembrando que essa atualização ela não está disponível ainda, a gente vai estar disponibilizando na segunda-feira agora, tá? Então fica tranquilo, assista o conteúdo para você entender o que a gente colocou de novidade e mostrar para todos que a gente vem sempre trazendo melhorias para a ferramenta. A ferramenta está insana, onde a gente consegue utilizar no mercado americano de Forex. A gente pode utilizar colocando nosso capital próprio, tá? Onde eu ensino passo a passo. Você pode também utilizar em mesas proprietárias, que eu já ensinei no meu canal, tem aqui que estão ensinando o que são mesas proprietárias. Mesas proprietárias são empresas que disponibilizam entre 300 a 600 mil dólares para que você opere com seu risco praticamente zero depois que você passa para a conta real. Mas não vou me aprofundar nisso, tá? Então vamos lá. Aqui a gente entra aqui em propriedades do robô, do Expert. Então essa versão aqui já é a versão 1.10. A sua é bem provável que seja 1.09 e logo você vai estar com essa versão aqui. E o que foi incluído, né? Eu vou mostrar aqui o que foi incluído e depois vou fazer um resumo, né? Para a gente não ficar sendo muito complexo, até porque tem muitas coisas que você não precisa também entender muito a fundo, porque não vai fazer muito sentido aqui para você. Mas uma das coisas principais que a gente colocou aqui foi o spread. Por que a gente colocou esse spread aqui? O spread ele agora é automático. Antes, é lógico que você ainda tem a opção ainda, que é o spread fixo. Quando você coloca aqui o spread fixo, você vai utilizar esse spread aqui, né? Que geralmente já vinha por padrão no robô. Agora ele tem o spread médio, ou seja, que ele vai detectar em questão de percentil. Então não adianta eu ficar falando aqui sobre como que ele vai fazer esse cálculo, mas sim te mostrar, né? Basicamente, ele vem por padrão aqui com 50. Quando a gente coloca ele no gráfico, ele vai detectar os primeiros 100 tick, né? Você vai ver que mesmo que ele esteja com compra forte no painel dele, no sinal, ele vai identificar os primeiros 100 tick do mercado. 100 tick é aquele pulso, né? Que dá, lógico, o mercado precisa estar aberto. O mercado vai dando a pequena osciladazinha que ele dá, é um tique. Então ele vai detectar aqueles 100. Vamos ver aqui na prática, que aí fica melhor para a gente poder entender. Então aqui a gente está no EURUSD, vou colocar o robô para o gráfico, a gente vê aqui que é a versão 1.10. Vou informar o e-mail, vou deixar aqui tá, no spread no modo automático. E depois vou te explicar o porquê. É um vídeo bem bacana. Deixa eu tirar esse modo backtest aqui. Ó, e a gente consegue clicar aqui, ó, e você vê que ele está calculando, ou seja, vê que cada tick que o mercado dá, né? Ou seja, dá 1, 2 ticks às vezes, dependendo do pulso do mercado, ele vai calculando. E depois ele vai me entregar o valor desse ativo, dessa paridade, para saber se realmente dá para a gente poder operar. Ou seja, você vê que aqui ó, a gente está compra forte, né? Lógico que vai depender da configuração que a gente colocou aqui, mas a gente botou aqui compra forte, normal e forte, ou seja, para a gente poder entrar. Então, como ele está comprado, ele vai abrir uma conta. Então, quando chegar aqui, ó, em 100, calculando 100, ele vai me mostrar aqui a mediana, ou seja, a média que a gente pode estar entrando aqui em questão do spread, ou seja, para a gente não entrar com um spread muito grande, que às vezes a gente entra com um spread muito grande e pode ficar já com a operação muito exposta, desnecessário, né? A gente sabe que tem horários, geralmente entre 7 a meia-noite, né? Basicamente, aí você tem uns prédios gigantescos aí, entre 7, 8, 9 horas, basicamente aí. Você tem uns prédios que aumentam muito, né? E aí, às vezes, você entra desnecessário. Então, o robô simplesmente vai detectar e vai ver se o spread estiver muito grande, ele não entra, espera o spread voltar ao normal, ele assim entra. Ó. Quando chegar aqui em 100, tá vendo? Ele vai me mostrar aqui, ele já está me mostrando aqui que a mediana aqui, ó, que é de 2, ou seja, a gente coloca aqui, ó, a gente vê o EURUSD. Cadê o EURUSD? Ah, não estou vendo. Aqui, ó.
o EURUSD, tá vendo? Então, ó, ele tá dizendo aqui que o spread, cara, ele sempre vai oscilar. O spread, ele é a questão os compradores para vendedores, né? A diferença que os compradores estão dispostos a pagar, a pagarem, e os vendedores estão dispostos a venderem. E agora ele abriu uma operação de compra. Por quê? Ele me mostrou aqui que a mediana aqui, ó, tá batendo 2, ó. Tá vendo que ele fica oscilando? Fica 4. Ó, aqui no canto, ó, fica 4. E daqui a pouco, ó, fica 0, viu? Ficou zerado, ficou 1. Então ele disse é 2. Então quando o mercado caiu para 2, né, de spread aqui, ele vai abrir operação, porque isso fica oscilando, então ele botou aqui, ó, o meu alvo de spread. Isso é uma forma da gente poder evitar de entrar e ficar com operações muito expostas, desnecessário, tá? E é lógico, isso não quer dizer que todas as paridades ele vai abrir com 2, né? Então, ou seja, no Bitcoin ele vai calcular a média que a gente tem do ativo, né, da paridade que a gente está. Então vamos dar um exemplo aqui básico, colocando no Bitcoin. Vamos botar aqui, vamos dar Ctrl só para a gente poder visualizar. Lógico que não é para você botar em Bitcoin, não estou recomendando nada disso, só para a gente poder entender. Vou ativar aqui o Bitcoin, vou colocar aqui BTC e vou arrastar o robô para o gráfico. No spread aqui automático. E aqui, ó, ele vai começar a calcular. Ó, repara que como o mercado não deu um tick, ele não calculou ainda, né? Então, ou seja, quando o mercado dá uma oscilada, ó, ele vai contabilizando o tick. Vamos esperar chegar em 100 só para a gente entender o primeiro parâmetro, primeiro passo e ver assim que essa ferramenta que a gente está disponibilizando aqui, olha a atualização que a gente está incluindo, né? Que a gente já incluiu nessa ferramenta. Olha que insano, né? Que massa. Não é uma atualizaçãozinha qualquer, é uma atualização que traz melhorias para a gente poder segurar mais nas nossas entradas em alguns períodos do mercado, que pode acontecer um momento aí de o spread ficar muito grande. Então isso talvez não, né? Na verdade é ruim para a gente ficar entrando e ficar muito exposto, tá? Então o spread ele ajuda, essa questão aqui vai ajudar bastante. E ele vai ler cada paridade. Então, ó, repara que conforme vai aparecendo o tick, ele vai vendo aqui mais ou menos qual a média, né? Ou seja, a gente tem aqui a média a mínima e a máxima, né? Conforme aqui a gente tem também no euro, né? A gente tem aqui, ó, agora, ó, a média mínima, aqui de 0 e a máxima de 7, ou seja, que ele vai entrar com spread, certo? Aqui a gente tem um alvo, que é 2, e aqui no Bitcoin a gente, ó, ele está dizendo aqui, ó, que é a mínima de 1 e a máxima de 257, tá? Tá chegando próximo aqui, porque a gente vem aqui no Bitcoin, a gente vê o tamanho do spread, ó. Aqui tá o tamanho do spread do Bitcoin, ó, tá batendo, ó, por incrível que pareça, até que tá baixinho, tá? E geralmente não é assim, ó lá. Tá de 1 para 126, ó, e ó, ele tá oscilando. Aqui ele já abriu uma operação de compra e ele já calculou aqui, ó, que a mínima para a gente entrar no Bitcoin é de 1 a 206. Tá muito baixo esse spread aqui no Bitcoin, pode acreditar. Tem horas que bate aqui 800 mil de spread fácil. Só que o Bitcoin ele já é um ativo caro, né? Então, ou seja, o preço dele é muito elevado mesmo e por isso que o spread é um pouco bem mais alto. Então, cara, entendendo a questão do spread, a gente volta aqui para a questão da continuação do nosso resumo que a gente incluiu de parâmetro no robô V12. A gente já entendeu sobre o spread agora, que vai estar automático. Lembrando, se você não quiser automático, você pode botar o fixo e você calcular de acordo com o que você achar melhor, tá? Então, vou deixar aqui por padrão. Vamos lá agora ver o que foi mais incluído. A gente vai descer aqui. E a outra questão foi o quê? A proteção do balance no dia, né? Isso aqui é exclusivo para a mesa. E como que funciona isso aqui? As mesas proprietárias, elas colocaram elas têm esses critérios. Então, vamos supor que uma conta de 100 mil dólares. Você precisaria ali fechar o total ali da conta com 108 mil dólares, ou seja, 8 mil dólares de lucro. Porém, vamos dar um exemplo que o robô foi fechando e o seu balance, né, o seu saldo total está em 115 mil dólares. Ou seja, você já passou, né, do permitido que eles pedem, porém o seu exposto, né, o seu capital líquido, o seu equity,
está em torno ali, vamos dar um exemplo de 106, vamos botar que esteja US$ 108.000. Então, ou seja, você fala, pô, já passei. Mas se você startou o dia com aquele balance de US$ 115.000, você não, é bem provável que você não vai conseguir fechar com aquele 108. Ou seja, quer dizer que se você fechar as operações, no total, aquele seu balance de 115 se torna agora 108, porque o equity, o capital líquido, ele está te mostrando que é o que vai ter na sua conta, ou seja, o capital líquido se torna o balance quando você fecha todas as operações. E aí você fecha, né? Você fecharia com 108, então ela ia te reprovar da mesma forma. O seu balance fechou abaixo do permitido, né? Porque você startou um novo dia com balance e depois você não poderia ter fechado abaixo daquilo. Vou dar um exemplo aí. Você não poderia ter fechado ali com o seu balance, no máximo teria que fechar, como você startou o dia com 115, vamos dar um exemplo que você no máximo poderia fechar com 111, entendeu? Com US$ 111.000. Então você foi lá e fechou com 108 porque o seu equity estava, o seu capital líquido não estava 108, então ele fechou e aquele capital líquido virou o balance. Basicamente assim, eu sei que às vezes pode ficar um pouco meio complicado para você entender, mas o que a gente fez aqui? Por padrão, a gente vai deixar 4, ou seja, mesmo que você startou um dia, seu balance está muito alto, ele vai fechando aos poucos, né? Ou seja, ele não vai fechar tudo, ele vai fechar 4% hoje, amanhã ele vai fechar mais um pouco, até que feche tudo, né? Conforme o balance está permitindo ali, para que você feche no dia e não perca sua conta, porque você basicamente já passou, você só precisa esperar um pouco, né? E ir fechando, na verdade ir fechando aos poucos para você não fechar tudo de uma vez, porque existe esses critérios da mesa. Então eles são muito rigorosos, na verdade não são rigorosos, é a política deles, é a regra deles, então se você quiser estar dentro você tem que seguir, tá? Não é nada fácil, não é nada simples, mas cara, entenda que para você realmente ter um alto valor na sua conta lá, para você realmente estar obtendo grandes resultados, você precisa se dedicar um pouquinho do seu tempo. Mais difícil vai ser você viver a vida toda na escassez, viver limitado pelo sistema e não poder viver o que você sempre sonhou. Então, não existe nada fácil. Tudo que eu estou te passando aqui é algo para a gente poder aplicar e ir melhorando, tá? Então, essas atualizações que a gente vem sempre fazendo é para trazer melhorias para todos os nossos alunos. Se você, lembrando, se você não tem ainda a ferramenta Robô V12, o link está na descrição desse vídeo. Compra, não dá para fazer para mesa, compra o uso próprio, cara. Coloca um pouco capital, começa com pouco. Dá para entrar para mesa? Vai lá, compra um planinho de $50, cara, de $5.000. É mais fácil começar do que ficar parado, cara. Vai, nem que vá se arrastando, mas é melhor do que você ficar parado. Pode ter plena convicção disso, tá? Então, basicamente, isso aqui ele vai vir por padrão 4. Eu te recomendaria nem precisar mexer, que aí fica mais fácil, né? Ou então você reveja o vídeo que eu estou explicando aqui e entenda o conteúdo, beleza? Então aqui, ó, a gente já tem esses dois parâmetros que, né, da atualização nova, que você vai ter acesso. E agora a gente tem, devido a muitas pessoas estarem pedindo, a gente foi lá e incluiu também. Vai ficar não, está muito massa, mas aí cada um vai fazer seus testes, cada um vai colocar da forma que achar melhor. A questão que eu, na verdade, eu até pulei, né? Que é do Trail Stop. Trail Stop, você pode ter a opção de deixar desativado e ativado. Lembrando que essa opção de Trail Stop, você vai precisar ir lá e fazer seus testes, ver o que seria melhor, assim como temos vários alunos que fazem otimizações, fazem os testes para ver o que pode ser melhor para eles, porque eu não sei o que pode ser bom para você, eu sei o que pode ser bom para mim. Então, a ferramenta que a gente disponibiliza, ela é para facilitar o seu trade e você não precisar ficar na frente do gráfico. Ela funciona? Funciona e muito. Eu mostro os saques, toda semana praticamente tem mostrado resultado de pessoas que estão utilizando, ou seja, cara, funciona. Só precisa aplicar aí e não ficar mexendo, não ficar, não está dando certo catucando.
tá? De preferência, tem nosso setup lá. Então, já segue lá. Se você não quer ficar estratégias novas, se você não quer ficar entendendo muito a fundo, tem o nosso setup lá também para você aplicar. Então, ó, se você deixar o trade stop aqui ativo, você vai colocar a questão do pips, né? Então, ou seja, 50 pips, que está aqui, no caso, que eu que estava fazendo os testes, dá 500 pontos. Ele simplesmente, esse trade stop é somente referente ao head, tá? Ele vai fazer a proteção do head. E tá bem específico aqui, utilizar trade stop no head. Não confunda que ele vai fazer proteção das operações no sentimento do mercado, que não vai. Não vamos embolar as coisas. Então, ou seja, não precisa mais de Magic Number, porque o Magic Number é interno, já expliquei. Ele automaticamente sabe destrinchar qual o robô que está fazendo a operação, porque como a gente tem estratégia, sentimento do mercado, estratégia de hedge, estratégia de volatilidade, então ele automaticamente precisa de ter um Magic Number para cada EA desse aqui dentro. Então não precisa se preocupar com o Magic Number, que ele automaticamente já faz o cálculo ali certinho ali de qual estratégia que está utilizando e qual EA que é, tá? Então, cara, vamos colocar aqui só para a gente poder ver esse trailing stop funcionando, tá? Botei aqui com 50, vou botar aqui com 10 e vamos dar o início aqui só para a gente poder visualizar. Ó. Repara que aqui a gente já tem, deixa eu abaixar aqui para a gente poder visualizar. Aqui a gente já tem o nosso trailing stop. Ó, que é o SL, que ou seja, que ele bota o stop loss do head, tá? Ele coloca, que a gente colocou com 100 e agora ele está movendo. Conforme o mercado vai indo, ele abriu o head, a gente tomou esse stop, mas conforme o mercado vai indo, ele vai arrastando, ó, o stop para o lucro, tá vendo? Muito massa. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, que fica melhor para a gente visualizar, ó. E conforme o mercado vai, ele vai movendo aquela pontuação que a gente colocou ali, tá? Então, ó, o mercado está indo e ele vai protegendo esse head. Se o mercado volta contra, ó, ele fecha aquela operação. Você vê que a gente estava mais exposto, então diminuiu aquele exposto porque ele fechou o head. Se o mercado continua subindo, ele ativa o head novamente, porque ele entende que o mercado tem aquela continuação. Só que se o mercado volta, ele vai pegar o seu stop que ele colocou do head, tá? Então, a questão aqui é explicação. A gente pode deixar aqui, ó, e vai indo, ó. Então, ó, ele pode te dar muito lucro, tá vendo? Como a gente estava devendo, agora a gente está positivo. Então, cara, tudo é questão de você entender a ferramenta. Você precisa entender a ferramenta. Você não precisa entender de ficar fazendo trade, porque se você for perder tempo fazendo trade, análise, estratégia, você vai levar muito mais tempo. Pode ter plena convicção disso. Agora, entender da ferramenta é muito mais simples, é muito mais fácil, porque você não está programando. Você simplesmente está entendendo cada parâmetro desse aqui. Ué, então eu preciso entender cada coluna dessa aqui, cada parâmetro desse aqui. Não, pô. Entendeu? Mas eu estou te explicando para que você veja que uma função, o que ela faz, o que não faz. E, cara, isso aqui, se você pegar em uma semana, em 3 dias, você entende, tá? Eu tento explicar da melhor forma possível. E lembrando, se você está vendo esse vídeo até agora e não deu like, eu peço que você dê esse joinha aí, que é de graça. Aí já mostra que você tem preguiça até de dar um like, que é de graça, cara. É só apertar, não custa nada. Assim ajuda eu a trazer novos conteúdos. Essa ferramenta eu estou disponibilizando. Poderia ficar tranquilamente sem disponibilizando só para pessoas internas, né? Pessoas praticamente privadas, mas eu estou disponibilizando ao público para que todos tenham acesso. Então, a gente já entendeu do head, lembrando que para isso o head tem que estar ativo, né? Se o head não estiver ativo, é óbvio que não vai funcionar o trade stop. Eu estou utilizando muito esse head aqui com H1. Cara, tá insano o setup. Dessa forma aqui, praticamente, que você está vendo. Acho que acredito de todos os setups, esse tem sido um dos melhores. Por mais que ele fecha algumas operações no prejuízo, que faz parte, mas está sendo um dos melhores setups e eu não estou escondendo. Eu estou disponibilizando para a galera. Já fiz vídeo explicando sobre isso aqui. Isso que é mais interessante ainda para você começar hoje, cara. E não quero te impressionar para você começar. Se quiser, você começa. Se não quiser, cara, continua na mesma.
não tem problema. Só que eu estou falando aqui de entregas de resultados prontos, compilado. Voltando aqui, a gente já entendemos então que temos 3 parâmetros novos na atualizações, essenciais, que eu acredito que vai ajudar muito. O Trailer Stop não estou utilizando ainda, não fiz muito teste ainda, que não deu tempo, né? Mas a galera quiser testar, fica à vontade, devido a muitas pessoas estarem pedindo. Então a gente foi lá e incluiu. Realmente faz sentido ter um Trailer Stop, que aí você protege ali o head ali, aquele lucro, e depois, se tiver de abrir o head de novo, ele vai abrir tranquilamente, segurando a sua conta. Então vamos descer. O outro parâmetro que a gente incluiu foi a questão do horário. Nosso aluno aí exclusivo, um dos alunos aí que tem se dedicado bastante, inclusive tem compartilhado bastante setups com a gente aqui, ele deu uma sugestão muito bacana, que é os horários que a gente pode colocar o robô para operar, né? Se você quiser. Então, ou seja, você pode deixar desativado, ou por padrão, se você até deixar ativado e ele ficar com esses horários zerados aqui, é bem provável que ele vai, bem provável não, ele vai atuar normal, tá? Mesmo que esteja ativado, mas como os horários aqui estão todos zerados, ou seja, não tem horário para ele começar, né? Que você está vendo aqui, início e fim. Então, se você quiser, tem todos os horários aqui. Eu quero um início, né? De 5 da manhã e eu quero, sei lá, até, vamos botar aqui, até 11h30, o fim. E aí você que vai decidir o início do robô e o fim. E aí que tem segunda, terça, até sexta-feira, sábado e domingo. É só se você for utilizar em Bitcoin. Então por isso que tem aqui, basicamente, domingo a gente sabe que abre o mercado, mas sábado não tem, no caso do mercado Forex. E aí serviria para Bitcoin, né? Para Bitcoin não, para criptomoedas, que é relacionado ao mercado de cripto. Então, se você for ativar, beleza. Aí você vai utilizar o SAD no caso você queira, tá? Não é falando para você fazer, é sim uma nova função que está disponível para vocês estarem utilizando. Então, temos aqui o quarto parâmetro, né? Ou seja, 4 parâmetros que a gente incluiu numa única atualização. Você tem noção do que é isso, cara? Parâmetros que realmente podem te ajudar a fazer muito mais grana no mercado financeiro. Insano essa ferramenta. A gente já explicou cada detalhe desse aqui, cada linha, né? Então, cara, esse vídeo é da nova atualização que vai acontecer na segunda-feira, logo cedo, do robô V12. Então é isso, cara. Se você achou que esse vídeo realmente te ajudou, deixa um like aí, cara, para ajudar no canal. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e deixa aí sua sugestão, o que você achou, o que não achou. Enfim, fala aí que ajuda a gente a trazer novos conteúdos. Lembrando de você caiu também aqui de paraquedas, né? Eu esqueci que nem me apresentei. Meu nome é Wellington Martins, eu atuo com robô dentro do mercado financeiro de Forex. Então eu estou compartilhando essa ferramenta para que você entenda que dá para fazer seu trade 100% no automático, tá? Não é você ficar ligando e desligando o robô. É automático, 100%. Você ativa uma única vez e esquece que a ferramenta faça tudo para você enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa, beleza? Então, tá aí mais um vídeo explicando sobre os parâmetros da atualização do robô V12. Se você achou que esse vídeo te ajudou, não esquece aí, novamente, de dar aquele joinha. Compartilhe até esse vídeo aí com um amigo seu, caso você queira, beleza? Forte abraço aí, até a próxima.